Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Murilo Leal e nessa aula, eu vou estar iniciando aqui uma série de demonstrações práticas para a disciplina de eletrônica digital, desde o início, onde eu irei mostrar, alguns fundamentos de funcionamento de componentes característicos da eletrônica digital como as portas lógicas básicas e alguns circuitos mais complexos, digamos assim, como por exemplo um decodificador e flip-flop, de forma prática. Essas aulas eu vou estar gravando aqui, na minha bancada, e a metodologia ela vai ser a seguinte: eu vou estar utilizando aqui uma fonte de bancada que eu fiz. Eu vou estar utilizando os materiais simples de prototipagem como o protoboard, os componentes, que eu falei para vocês, porta lógica, decodificadores e flip-flops, e também irei estar utilizando aqui de forma complementar fios simples, jumpers, para fazer as ligações na protoboard. E basicamente, o modo de trabalho aqui vai ser o seguinte: eu vou utilizar os fios vermelho e preto, para a parte de alimentação do circuito, ou seja, os positivos e negativos eu vou estar utilizando então sempre que você for ver, um circuito montado na protoboard e você quiser replicar em casa, você utiliza o fio vermelho positivo, você vai ver aqui, ligado sempre onde tiver vermelho vai ser positivo, e fios pretos para ser referente ao negativo. Para os fios e para os sinais, eu vou estar utilizando cores distintas e de acordo com a disponibilidade que eu tiver aqui, Então pode ser amarelo, pode ser verde, pode ser azul, pode ser branco, Mas por padrão eu irei utilizar preto e vermelho para positivo e negativo, tá? O ideal é que sempre que eu for ministrar cada aula, vocês, em posse da lista dos componentes, que eu vou estar disponibilizando, eu vou estar listando em cada aula, vocês procurem adquirir, como eu também fiz a aquisição de alguns hoje por um preço muito pequeno, Infelizmente não é a forma como nós escolhemos, nós temos uma restrição em relação ao uso do laboratório presencialmente, No entanto, eu asseguro para vocês e por experiência própria que esses componentes eles são simples de serem alcançados e são de um custo acessível. E vocês podem estabelecer formas em que vocês podem estar compartilhando, entre si. Em termos de avaliação, essas aulas elas serão avaliadas pelo entendimento do circuito, Então vocês vão estar aí assistindo. Quem tiver disponibilidade de reproduzir no Proteus, reproduz. E aí você vai elaborar uma parte escrita sobre o seu entendimento a respeito do circuito. É óbvio que, por uma questão de bom senso, ninguém vai perder se fizer a reprodução da montagem, de cada montagem que eu vou fazer aqui. E para começar o primeiro vídeo, é sobre portas lógicas e eu vou fazer uma demonstração de como funcionam as portas lógicas com transistores, do tipo BC548 do tipo NPN, Logo em seguida eu vou estar mostrando depois em uma outra aula como é que funcionam essas portas lógicas através do ICI 7404 0832, de acordo com a disponibilidade do que eu tiver aqui também. E na sequência a gente vai ver aqui sobre decodificadores e depois flip-flop, Na aula de hoje a gente vai ver sobre o funcionamento das portas lógicas com transistor simplesmente, E eu vou estar mostrando agora para vocês uma revisão daquela aula nossa, em forma de slides, para que vocês consigam recordar de como é que funciona cada uma delas, E logo em seguida eu vou estar filmando a montagem, ok? Então até daqui a pouco. Bom, como eu já tinha mostrado aqui para vocês, a demonstração de hoje, prática,
ela vai consistir em 3 operações básicas da eletrônica, expressas através de combinação de transistores. A primeira combinação, como vocês lembram, é a porta lógica OR, né, em que eu tenho aí a porta lógica onde, tendo qualquer entrada igual a 1, ou seja, ligada, a saída ela também vai refletir com nível lógico alto, né? É representada pelo sinal de mais de soma e, diferente da álgebra convencional, quando eu tenho 1 mais 1, né, que na álgebra convencional é 2, na lógica digital vai ser 1. Quando eu tiver 1 mais qualquer coisa, na verdade vai ser 1, né? Então a gente consegue resumir dizendo que qualquer entrada igual a 1, a saída vai ser refletida como 1 também. Somente quando eu tiver as entradas desligadas é que a saída vai desligar. A gente tem essa representação por meio aqui, né, de uma tabela verdade de 2 entradas A e B e saída Q, onde nas combinações em que A ou B forem iguais a 1, sozinhas ou simultaneamente, a saída também vai ser igual a 1. E somente se A e B estiverem desligados é que a saída desliga. A gente tem um diagrama aqui que representa a porta lógica como uma meia-lua abaulada, né? E a gente viu também que existe um circuito elétrico equivalente, onde se eu tiver a composição de 2 chaves ligadas aí em paralelo, né, eu vou ter esse comportamento. Por quê? Porque qualquer caminho que esteja disponível para a corrente ela fluir até a carga, a corrente ela vai ser suficiente para que essa carga ela funcione. Então, se eu pressionar somente uma das duas ou as duas ao mesmo tempo, eu vou ter a opção para que a corrente ela atinja a carga. Na segunda situação, que é uma porta lógica I, porta lógica AND, né, equivalente à operação de multiplicação, é representada pelo ponto, né, e igual na álgebra convencional, qualquer combinação em que haja 0, a saída ela vai ser igual a 0, ou seja, o resultado vai ser igual a 0. Somente quando eu tiver ambas as entradas iguais a 1 é que eu vou ter a saída igual a 1. A tabela verdade mostra exatamente isso, né? Em todas as combinações que eu tiver algum 0, a saída vai ser 0. E somente quando eu tiver ambas as entradas iguais a 1, eu vou ter 1. É justamente o contrário da porta lógica OR, né? Em que a gente somente vai ter 0 se ambas as entradas forem 0, e na porta lógica AND e a gente somente vai ter 1 se ambas as entradas forem iguais a 1. A representação em termos de diagrama, ela é dada pela meia-lua, só que a meia-lua reta, né? E aí a gente viu também que, de forma análoga, a gente tem uma combinação de circuito elétrico equivalente, em que eu posso estabelecer a ligação em série de 2 chaves, e a corrente ela só vai conseguir atingir a carga quando ambas estiverem promovendo um curto-circuito, né? No nosso caso, a gente vai estar utilizando transistores, né, ao invés de simplesmente chaves, pela característica de que esses A e B, sensores A e B, essas entradas A e B possam ser sensores com sinal muito baixo, né, e que não seja suficiente para acionar uma carga. Todos vocês sabem que o transistor ele tem aquela característica de amplificar a corrente, né? Então seria viável para a gente fazer uma espécie de interface potência em que a gente recebe sinais de um sensor que gera uma corrente pequena, e essa corrente ela é suficiente para acionar uma carga maior, como um relé ou qualquer coisa do tipo. A gente tem em seguida, para finalizar, a porta lógica NOT, né? Ou a porta lógica não, que é a negação, a inversão, que é representada pela barra, né? Essa operação ela inverte o valor da variável de entrada. Então, se a entrada for igual a 0, a saída passa a ser 1. E se a entrada for 1, a saída passa a ser 0. Se a entrada estiver desligada, a saída liga. E se a entrada estiver ligada, a saída desliga. Como esse ato de inversão ele envolve somente uma variável, então nós temos uma tabela verdade de somente 2 linhas, que envolve as combinações possíveis para somente uma variável, que são 0 e 1. Então você pode ver que a saída Q, quando A é igual a 0, é igual a 1. E quando a saída Q for igual a 0, é sinal de que a entrada é igual a 1. Então, de forma análoga, eu posso dizer que Q é igual a A barrado, ou seja, a inversão de A. Que, em termos de diagrama, a gente representa assim.
com o triângulo e a bolinha inversora, que a gente comumente chama de bolinha inversora, né? Para simplificar a representação em circuitos, seja na entrada ou na saída, essa inversão, nós podemos utilizar somente a bolinha para simplificar a expressão do circuito. E, por fim, né, a gente tem aqui um circuito elétrico equivalente, que consiste naquela ideia de desvio de corrente, né, para o caminho mais curto. Então, quando a chave ela está aberta, né, desligada, a sua resistência, se a resistência de circuito aberto, ela vai tender ao infinito, né? E qualquer resistência que a carga tenha vai ser menor do que essa resistência de circuito aberto. Logo, a corrente vai procurar a carga e aí a carga liga. Quando eu pressionar o circuito, eu vou ter uma resistência de curto-circuito que ela vai tender a ser zero. E por mais que seja pequena a resistência Q, é provável que ela não seja tão pequena quanto a resistência de curto-circuito de A. Logo, ao invés da corrente ir para a carga, ela vai percorrer a chave que está fechada ali, formando um curto-circuito. Agora eu vou mostrar para vocês aqui na minha bancada, né? Para que vocês vejam como é a montagem desses circuitos equivalentes, mas são circuitos eletrônicos equivalentes utilizando transistores, né? Vamos dar uma olhada aqui? Bom, agora eu vou mostrar aqui para vocês a execução do circuito, né? Para fazer a montagem do circuito, eu vou utilizar uma fonte de bancada que eu elaborei aqui, né? Onde eu vou ter positivo e negativo, né? São garras do tipo jacaré que eu vou estar ligando no circuito. Ela vai ficar regulada em aproximadamente aqui 9 volts. Por que 9 volts? Porque caso você vá montar o circuito em casa, é possível você utilizar uma bateria dessas que você usa em multímetro, né? Bateria de 9 volts. E agora eu vou baixar aqui um pouco, né, para vocês verem que eu vou utilizar para a montagem do circuito, né, alguns fios vermelhos para o que for diretamente ligado no positivo, pretos para o que for ligado diretamente no negativo, amarelo para o que for sinal, né, que não for ligado nem diretamente no positivo nem negativo. Eu vou utilizar uma protoboard, já deixei 2 fios para alimentação da placa aqui, né? 2 push buttons, né? Que cada um vai servir como entrada. Eu vou utilizar 3 resistores de 470 ohms, onde cada um vai na base, né, do transistor, e um vai ser o limitador de corrente para o LED. Vou utilizar 2 resistores de 1K para o divisor de tensão. Vou usar um LED vermelho como saída. E vou utilizar os 2 transistores, que são do tipo BC548, que são de base positiva, né? A polaridade deles aqui: coletor, base, o do meio, emissor. Ok? Primeiro eu vou montar aqui a configuração, né, de uma porta AND, né, onde um fica ligado em série com o outro. Então, nesse caso aqui, né, como vocês podem perceber, o emissor de um coincide com o coletor do outro, certo? Eu vou afastar aqui um pouco para ficar mais próximo dos botões, né? Ok. E aí o que é que eu vou fazer agora, né? Eu vou colocar um resistor de 470 em cada um deles. Então, na base do primeiro, eu coloco um. E da base eu ligo aqui no push button, né? Eu vou fazer
direto, sem cortes mesmo, né? É para vocês verificarem. Por questão de estratégia, eu posso colocar até um de cada lado, né? Então eu posso colocar um botão aqui. Esse resistor da base vai para lá. E o resistor da base desse, também de 470, vem para esse outro botão. Certo? Então, a partir dessa junção do resistor com o botão, eu vou ligar um resistor de 1K aqui no mesmo ponto, ó, em que junto o botão e o resistor de 470, e daqui eu vou ligar direto no negativo. Tá aqui. Também do outro lado. Ou seja, aqui eu acabei de formar o que a gente comumente chama na eletrônica de divisor de tensão. Tá aqui. Cada transistor com seu devido resistor na base, né? E cada divisor de tensão fazendo a ligação lá do resistor com o negativo. O outro terminal do botão, cada um deles vai para o positivo da fonte. O positivo da fonte. Então vai para a linha vermelha da protoboard. A mesma coisa com o outro botão. A partir daqui eu já tenho um circuito pronto, né? Só que aqui eu preciso agora fazer a ligação do meu LED para que eu possa perceber o funcionamento do circuito. Nesse caso, eu preciso fazer a ligação em série do LED no negativo, depois no resistor e depois no coletor, né? Ou o contrário, a ordem ela pode ser trocada, né? O LED ele pode vir depois do resistor. E agora eu ligo esse LED na linha do positivo da fonte, né? Vamos ver se eu consigo montar aqui sem cortes, né? Que seja perceptível. E a última coisa que falta é a ligação do circuito no negativo, no caso, né? Que no caso aqui seria o emissor no negativo. Vou pegar um fio maior para poder fazer essa ligação. O emissor no negativo. Agora eu vou alimentar a fonte, né? Eu vou alimentar o circuito, aliás, vou ligar a fonte aqui, ó. Terminal jacaré da fonte no positivo que alimenta a placa. E o terminal jacaré preto no negativo que alimenta a placa. Então veja só, o circuito está desligado porque ambos os botões não estão pressionados. Eu vou apertar somente esse botão aqui, ó, e perceba que o LED ele não liga. Eu vou apertar somente esse botão e perceba que o LED também não liga. Ao apertar os dois simultaneamente, e somente se eles forem pressionados simultaneamente, esse LED vai ligar. Então novamente, né? Eu tenho uma configuração aqui com dois botões, onde cada um deles representa uma entrada, poderia ser um sensor digital. Eu tenho dois transistores ligados em série, ou seja, o emissor de um, eu fiz aqui manuscrito, né? Ligado no coletor de outro.
o LED, que é a saída, ligado no coletor do primeiro, coletor que ficou livre, com seu respectivo limitador de corrente, resistor, né? Que aqui eu não coloquei o valor, mas é de 470 ohms. O emissor que ficou livre vai direto no negativo. Na base de cada transistor, como o limitador de corrente da base, eu tenho resistores de 470. E em forma de divisor de tensão, eu tenho um push button e um resistor também de 470, aliás, e um K nesse caso, né? Em cada um deles. E como eles estão ligados em série, ao pressionar somente esse, o LED ele não liga porque o outro transistor está como se fosse o circuito aberto, né? Não está saturado. Da mesma forma, se eu apertar somente esse, o outro que eu apertei primeiro ele não está deixando passar corrente. Então, em ambas as situações que eu não aperto ou nenhum ou somente um, o LED ele não liga. A partir do momento que eu pressiono os dois ao mesmo tempo, e somente se eu apertar os dois ao mesmo tempo, o LED responde, né? E aí ele liga. Então essa é a demonstração prática de uma porta lógica AND, composta somente por transistores do tipo NPN, que no caso aqui eu utilizei o BC548. Logo em seguida, eu vou mostrar para vocês a configuração em paralelo, em que se eu apertar qualquer um dos dois ou os dois, o LED ele responde, né? Diferentemente da porta lógica AND que vocês estão vendo aqui. Na OU, a única vez em que o LED permanece desligado é quando ambos os botões estão sem pressão manual, ou no caso de sensores, sem sinal, né? Espero que tenha ficado fácil de entender e enviem suas dúvidas pelo WhatsApp e quem puder, né? São componentes simples, reproduza a prática em casa. Com certeza o ganho de aprendizado ele vai ser enorme, ok? Agora eu vou dar uma pausinha e vou mostrar a configuração deles ligados em paralelo. Bom, continuando aqui, né? E agora para mostrar para vocês como é que seria o uso desses transistores BC548 para fazer efeito de uma porta OU, né? Eu desfiz aqui praticamente todo o circuito. Os componentes serão os mesmos, 2 transistores, 3 resistores de 470 ohms, 2 resistores de 1K, um LED vermelho, 2 botões para representar as entradas. Eu tenho aqui o diagrama, né? Ou seja, agora o que eu vou fazer é ligar esses 2 transistores em paralelo e no mais o restante continua a mesma coisa. Então eu vou colocar eles aqui, né? Vou colocar eles um pouco mais afastados um do outro, certo? E aí a minha ideia, né? Porque se eu for colocar junto, eu poderia estar causando um curto, ou então eu poderia colocar eles aqui, um em cada lado da protoboard, né? Já que a protoboard ela é dividida no meio e impede que esse curto-circuito ele seja feito, né? Então, conforme o circuito, cada emissor dos LEDs é ligado, né, diretamente no negativo. Então, eu vou ligar aqui um emissor no outro, um emissor no outro, ok. E vou ligar um dos emissores na trilha geral de negativo da fonte, né? Pronto. Agora eu vou ligar, né? Vou colocar aqui o meu
resistor limitador de corrente do LED de 470 no positivo da fonte, né? Essa protoboard ela é dividida aqui no meio também, então eu estou procurando uma posição que seja mais viável para mim fazer isso. Pronto. E do resistor eu vou ligar agora no coletor do meu transistor, né? Só reposicionar aqui o resistor. Pronto. E agora eu posso ligar, né? Coletor com coletor. Vou colocar aqui amarelo, porque fica melhor de entender, porque nenhum é ligado diretamente no negativo, né? Então vou ligar aqui emissor com emissor, coletor com coletor, coletor com coletor. E agora eu vou ligar, né, o divisor de tensão, onde cada resistor, né, vai ser ligado um aqui do botão para o negativo. Posso até puxar aqui para o outro lado. Aqui também do botão para o negativo. Tanto faz a ordem, né? Desde que eu não esqueça de puxar o negativo para cá. Vou fazer isso agora. Pronto. E agora falta a ligação do meu botão no positivo, né? Os meus botões eu vou ligar aqui no positivo, cada um dos outros terminais. Positivo. E também para o positivo. E tem que lembrar, né, que o mesmo que liga o resistor, tem que vir o resistor do divisor de tensão, né? Tem que vir o resistor da base. Só substituir aqui que eu coloquei o de 470 onde deveria ter um de 1K. Tem que ter bastante atenção. Tá? E aí eu vou ligar cada terminal do botão que tem um resistor do divisor também na base de cada transistor. Então tá aqui, ó. Só reorganizar aqui, né? Então, vou procurar um pouquinho de espaço aqui para que eu consiga ligar na base. Pronto. Agora eu vou ligar minha fonte. Ela já está regulada em 9 volts. Perceba que o LED que está posicionado aqui, ele não liga, né? Pois não tem nenhuma entrada acionada, né? E a partir do momento que eu aperto qualquer uma das duas ou as duas, o LED ele vai ligar, né? Eu vou começar com esse aqui, ó. Somente esse. Veja só. Agora, somente esse aqui, ó. Essa entrada aqui. E agora os dois. Nenhum. Somente esse. Somente esse. Os dois. Então tá aí o comportamento de uma porta lógica OU, reproduzido a partir da montagem, né, de transistores do tipo NPN
BC548 ligados em paralelo. Agora eu vou dar mais uma pausinha, vou desmontar o circuito e vou mostrar para vocês como é que faz agora a porta lógica NOT. Bom, agora para finalizar, eu desmanchei todo o circuito aqui e aí eu vou mostrar para vocês agora o funcionamento da porta NOT, porta não, porta inversora. E como a porta NOT é uma porta de somente uma entrada, eu deixei somente um botão, push button, e um transistor. Agora, o que a gente vai mudar, em relação à ligação do LED, vocês podem ver aqui no circuito que o circuito ele é o mesmo, resistor na base, no caso aqui um resistor de 470 ohms, aqui o resistor de 1 kΩ, BC548, certo? 470 ohms, 1 kΩ, BC548, e o resistor entre o coletor e o positivo da fonte. Só que agora o LED ele vai em paralelo com os terminais de coletor e emissor do transistor. Por quê? Porque quando o botão não estiver apertado, esse LED ele não vai conduzir, porque o transistor não vai estar saturado, ou seja, a corrente se desvia justamente para o LED. Quando eu apertar o botão, eu saturo o transistor e o caminho mais fácil é justamente entre o coletor e o emissor se desviando do LED. Eu vou montar esse circuito agora, Então eu vou começar aqui pelo transistor, onde na base eu vou ligar aqui para o meu divisor de tensão um resistor de 470 ohms. Agora eu vou ligar o resistor aqui para o negativo da fonte do divisor de tensão. O outro terminal do push button vai para o positivo. Tá feita aqui a parte do divisor de tensão, tá? Agora eu vou fazer a ligação do resistor limitador de corrente, o LED, no coletor, do coletor para o positivo. E agora, os terminais do LED, o positivo ligado junto com o coletor e o negativo ligado junto com o emissor, em paralelo, assim. E agora o emissor eu vou ligar lá para o negativo da fonte. Perceba que quando eu ligar o circuito, quando eu alimentar o circuito, quando eu ligar aqui a fonte, imediatamente o LED ele acende, porque o botão ele não está pressionado. Vejam só. 9 volts na fonte, da mesma forma. Ou seja, a entrada está igual a 0, o LED liga. A partir do momento que eu pressiono esse botão, ou seja, a entrada igual a 1, o LED desliga. Solto, liga. Aperto, desliga. Então, espero que vocês tenham entendido. E como eu disse, se puder reproduzir o circuito em casa, que é um circuito simples, vai ser de um aprendizado enorme. Agradeço pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau!